Olá, este é o Filosofando, seu programa de filosofia espírita e de filosofia, que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo, numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Nós estamos desenvolvendo a série Filosofia da Religião, sob o olhar da filosofia espírita. E hoje daremos continuidade ao estudo dos horizontes culturais do livro Espírito e o Tempo do professor José Herculano Pires, enfocando o horizonte espiritual e os caminhos para a mediunidade positiva. Perguntamos o que essa fase nos traz, ou o que ela representa em termos de avanço intelectual e moral para a humanidade? O que significa mediunidade positiva? Jesus era médium? Bem, esses pontos e muitos outros nos serão esclarecidos e aprofundados pela professora Sônia Teodoro da Silva, a quem agradecemos por sempre se dispor a dividir conosco seus conhecimentos. Olá, Márcia. Olá, os telespectadores, internautas. E nós sempre agradecemos a doutrina espírita, não é, Márcia? Que contribui para o aclaramento dessas ideias, de tudo aquilo que faz parte da nossa cultura humana. Se não fosse o espiritismo, nós íamos ficar estagnados no tempo e no espaço, talvez até com interpretações de cunho pessoal quanto aos fenômenos que ocorrem à nossa volta, não é mesmo? E como poderíamos compreender as manifestações mediúnicas que cercaram a vinda de Jesus até nós? Esse é um aspecto bastante importante, veja só. Nós só pudemos ter uma compreensão efetiva de tudo isso a partir da era moderna, né? Porque até então a nossa concepção dos informes trazidos pelo Velho e Novo Testamento, que formam a Bíblia, eram conhecimentos emblemáticos, religiosos, e não aprofundavam de uma maneira racional, mais concernente à evolução intelectual humana, para que nós pudéssemos entender cada vez mais e melhor a finalidade até da nossa vida e da vida no planeta, né, de uma forma mais geral, mais abrangente. Então, quando nós falamos, você falou sobre o título desta abordagem, mediunidade positiva, nós estamos entrando já num assunto bastante importante, que é a ligação que os benfeitores espirituais começam a ter de uma maneira mais abrangente com os habitantes da Terra, conosco que estamos aqui encarnados, né? E principalmente quando Jesus chega entre nós. Jesus, o comportamento dele, a postura dele foram eminentemente de ordem ético-moral. Jesus pouco pôde desenvolver em termos de conhecimento intelectual, porque a nossa capacidade cognitiva na época ainda era precária. Nós não tínhamos uma ciência altamente desenvolvida. A filosofia tinha ficado centrada na Grécia. Então, não havia uma comunicação no sentido do desenvolvimento do conhecimento que abrangesse aquela região onde Jesus nasce e que pudesse abranger, como consequência disso, os demais locais daquela região do Oriente Médio, da Itália, da Magna Grécia e de Roma, né? Então, naquele momento, começa a ser desenvolvida a ideia de fenomenologia milagrosa, né? Então, todos os episódios que cercaram Jesus, quais sejam os milagres, entre aspas, que a Bíblia conta, as curas que Jesus faz e todos os demais fenômenos que ocorrem ao redor dele, com os apóstolos, foram creditados ao longo do tempo, inseridos nesse contexto de sobrenatural, né? Quando nós temos o advento da doutrina espírita muito tempo depois, nós vamos compreender, já com a ciência evoluída, que não existe milagre, que não existe sobrenatural, e sim cumprimento das leis divinas. Então, quando Jesus diz que ele veria depois, através do Paráclito, a explicar as coisas que ele não tiver oportunidade de explicar, e esclarecer o que se modificaria ao longo do tempo, que foi esse ao longo do tempo, foi justamente o período da criação das religiões, que mitificaram a figura de Jesus,
Nós já falamos aqui várias vezes do Concílio de Nicéia, nesta temporada, em temporadas anteriores. Então, tudo isso o Espiritismo vai resgatar. Tudo isso o quê? O ensinamento moral de Jesus e intelectual e principalmente, Márcia, que é algo que infelizmente a gente não fala muito no movimento espírita, não é? Que é a desmitificação da figura de Jesus. Jesus precisa ser desmitificado, desmistificado e olhado em espírito e verdade para que nós possamos tê-lo como nosso modelo, não é? Protágoras dizia que o homem era a medida de todas as coisas. Ao longo do tempo, nós fomos verificando que não é bem assim. Jesus, sim, é a medida de todas as coisas. E ele vem na sequência imediata a um estudo mais aprofundado do pensamento humano. Se Jesus foi modelo em sua época, ele continua sendo hoje. Mas, infelizmente, encerraram Jesus no mito divinatório, né? Encerraram Jesus naquela imagem crucificada que nada traz para nós a não ser sofrimento e dor, quando Jesus renasce da morte a dizer para nós que a vida continua após a morte. Maior ensinamento que esse não poderia existir. Bem, vamos fazer um breve intervalo e voltaremos para descobrir se Jesus era médium. Uma dúvida que muita gente tem. Até já. O Mundo Mar Repórter já se tornou a maior série de documentários espíritas da atualidade. Por isso, preparamos para você o DVD Mundo Mar Repórter, edição especial volume 1, com 3 edições do programa. Mortes coletivas. Esses irmãos que passaram por essas grandes tragédias, eles são socorridos imediatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esclarece o ensinamento do Cristo, porque Jesus não pôde falar tudo que queria falar na época. E depressão. É preciso ter uma vida simples, é preciso necessitar de muito pouco. Há uns anos atrás eu li uma frase maravilhosa do Emmanuel, não lembro de qual dos livros dele, em que ele dizia o seguinte: rico é aquele que tem poucas necessidades. O que a doutrina dos espíritos nos falam sobre esses temas? Adquira através do site mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4964 4700.